Oiê, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. O episódio de hoje chamado É um pássaro? Um avião? Um mito? Fala sobre o mito do Superman, um capítulo do livro Apocalípticos e Integrado do ensaísta italiano Umberto Eco. Umberto Eco nasceu em 1932 em Alexandria, na Itália. Ele foi escritor, filósofo, semiólogo e também professor da Universidade de Bolonha. Ele viveu durante um período de intensas mudanças tecnológicas. Suas obras falam muito sobre a cultura de massa e as novas tecnologias. É um dos principais nomes da semiologia, sempre abordando a filosofia da linguagem, a estética e a semiótica. O capítulo do mito do Superman tem uma linguagem bem acessível, reflexiva e filosófica. Eco procura relacionar as mídias com a sociedade, faz uma análise semiótica a partir da imagem do Superman, colocando como figura mitológica e observando como um instrumento pedagógico da sociedade capitalista. Dessa forma, o autor traz o Superman como um mito, assim como os heróis nas antigas mitologias. A diferença é que ele é criado e mantido com elementos diferentes que compensam a falta dos clássicos. Para defender sua ideia, Eco primeiro conceitua a mitificação, que seria o ato de associar valores simbólicos a imagens e objetos, dar a elas identificações subjetivas, criar significações por meio intelectuais ou emotivos. Ele exemplifica citando os antigos líderes religiosos e a igreja, que comandavam essas mitificações impostas sobre as imagens e os objetos. Além de exemplificar que, da mesma maneira que os pré-históricos colocavam valores simbólicos em seus desenhos, a sociedade atual coloca em carros, televisores, bens materiais em geral, dando significado ao status social, criando imagens míticas daquilo que gostaríamos de ser. Partindo para as histórias em quadrinho, Eco mostra a força e influência que elas possuem sobre o público, dando como exemplo a morte do gangster Flat Top, personagem da série Dick Tracy. Flat Top era um personagem que havia encantado o público, Então a sua morte ela causou algumas reações negativas. Os fãs decretaram luto, enviaram telegramas atacando o autor, e é com isso que o Umberto Eco conclui que quando uma imagem cai, tudo que ela simbolizava acaba caindo também. Seguindo então para a análise do personagem Superman, o autor aponta que ele é a figura de um herói com poderes sobre-humanos e a capacidade de realizar coisas inimagináveis, porém ele também serve à sociedade como um cidadão comum e exemplar. Para criar uma identificação com o público, o Superman ele tem a sua identidade secreta de Clark Kent, Aquele sujeito atrapalhado, tímido, que é constantemente rebaixado por seus superiores. E é assim que o público vai se identificar com ele, porque ele tem o seu personagem humanizado na vida cotidiana, Ele enfrenta as mesmas condições de vida que todo mundo. Eco aponta duas diferenças do Superman para os mitos antigos. A primeira é que, enquanto os heróis clássicos tinham uma única grande história, o Superman tem aventuras episódicas. As histórias começam e terminam nas edições semanais da revista, o que acaba gerando falta de continuidade, e por isso, as atitudes feitas em um determinado episódio não vai ter consequências no futuro. A segunda diferença é que nos mitos antigos, as narrativas dos heróis como o de Édipo eram imutáveis, possuíam um trajeto irreversível, todos conheciam a mesma história que contava o que já aconteceu. Já nos tempos atuais, o que sustenta a narrativa é a sua imprevisibilidade, Os fatos acontecendo no momento em que a narrativa se desenvolve, e dessa forma as ações só são descobertas no momento da leitura. Sendo assim, como existem várias histórias e não é mostrado que uma sucede à outra, o tempo da narrativa se embaralha e confunde o leitor. Apesar das diferenças serem grandes, o autor defende que são justamente elas que mantêm o Superman como um mito, porque a temporalidade das histórias acaba caminhando junto com a do sistema capitalista. Ambos são imprevisíveis, em constante mudanças, feitos para serem consumidos. Foi necessário modificar o mito para que ele se adequasse à sociedade. Todos esses fatos fazem com que o Superman se sustente como um mito, porque quando o leitor perde o controle do tempo, o herói não envelhece. Ele nunca vai ficar perto do fim. Ele vai sempre estar em um presente contínuo, se aproximando dos mitos antigos. Umberto Eco conclui que o Superman é uma figura feita para o sujeito heterodirigido, que é aquele indivíduo participante de uma sociedade que impõe a ele o que ele deve desejar e como conseguir tal coisa. Esse desejo ele já foi projetado pela sociedade, como se te dissessem, você tem que ter vontade disso. E isso acaba acontecendo por meio de persuasões emotivas, sem reflexão, que são realizadas pelas mídias de massa, como a TV, como as histórias em quadrinhos, publicidades, propagandas.
Um pequeno problema do texto é o ano em que foi escrito. Por ser da década de 70, apresenta fatos desatualizados. Isso, é claro, não é culpa do autor, e nem desvaloriza sua obra. A questão é que as histórias em quadrinhos de hoje sofreram muitas mudanças em comparação com as histórias escritas na época do livro. Os escritores passaram a se preocupar com a continuidade e temporalidade, como a HQ Zero Hora, feito exclusivamente para corrigir a questão do tempo nas histórias. Ou então a história Flashpoint, que mostra as consequências das atitudes dos heróis. E esses são apenas 2 dos incontáveis exemplos da transformação das narrativas. O que nos leva a refletir sobre a nova metodologia dos quadrinhos. Seria mesmo? Como essas características se aplicam? Essa nova temporalidade esvazia os quadrinhos como os mitos contemporâneos? Esse foi mais um episódio do Que Teoria Drops, produzido pelos alunos Arthur Galetti, Calma Briz, Isabela Amaro, Camila Wilhelm e Isabelle Teixeira, do 2º ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!